Seja bem-vinda. Obrigada, Como é que você está? prazerzaço. Como é que está a família? Tá todo mundo bem, eu também, graças a Deus, né? Que bom, que bom. Vocês aí também, né? Ah, aqui, graças a Deus, todo mundo bem. A gente está mais de 40 dias recluso, saídas esporádicas, a gente está, graças a Deus, todo mundo em ordem. É um grande prazer receber você aqui. Ah, Obrigada. eu tenho feito algumas lives desde que começou essa quarentena e a gente tem trazido pessoas que têm uma história inspiradora e que possa servir de motivação nesse momento desafiador que todo mundo está atravessando, até para Sim, traçar alguns paralelos de que a vida não é fácil, não é só agora que ela não é fácil, ela não é fácil em muitos momentos e não é fácil para muitas pessoas que conseguiram superar adversidades e chegaram aonde estão. E eu acho que você é um grande exemplo disso. Não é à toa que você já esteve na Forbes, na lista do Under 30, a nossa primeira lista do Under 30 em 2014. Você ainda não era a Anitta que você é hoje e a gente já conseguiu sim, faz um identificar tempo. A gente já ficou bem no início, bem no seis comecinho, já anos. entrei na... 6 anos. Sim, Ah, nesse ano, você entrou na lista das mulheres mais poderosas do Brasil. É uma lista super icônica da Forbes, então parabéns pelo seu achievement. E é um prazer ter você obrigada. aqui com a gente. Me fala como é que você está, o que que você está fazendo, como é que você está vivendo nesses dias, Anitta. Eu tô bem, agora eu tô trabalhando em um novo projeto, que inclusive eu vou anunciar hoje à noite, numa live aqui no meu Instagram. Demorei um pouquinho porque A gente, tá a gente difícil da costuma gente dar furos conseguir. também na Forbes, viu? Não posso, porque a Spoilers, estratégia de barras, marketing já tá furos. toda montada, meu Deus. Mas é bom que, como eu percebi que é você que cuida da sua carreira, isso aí a gente quebra rapidinho, essa estratégia de marketing. Não, porque infelizmente dessa vez envolve outra Eu tô galera. brincando, fica à vontade. Mas, ó, além disso, a gente está montando outras estratégias. Eu tenho conversado muito com o meu time daqui do Brasil, de fora do Brasil, porque a gente está sem previsão, né, para quando que isso vai acabar. Então, antes, no primeiro mês, assim, quando começou, a gente achava que os grandes eventos seriam cancelados, mas a vida normal não mudaria. Então, a gente fez um plano de uma maneira. Depois, quando a gente viu que a vida normal também estava mudando da galera, né? Tudo parou, a gente mudou mais uma vez. E aí, agora, como está durando bastante, a gente está tendo que ir para um outro cenário. Então, a gente faz bastante reunião para definir, assim, principalmente porque eu tenho uma opinião, os gringos têm outra. Aqui no Brasil, a gente é bem alinhado, a equipe do Brasil, não que lá fora não seja organizado, mas eles têm uma opinião diferente por não estarem acostumados com a cultura brasileira tanto assim. Então, a gente está indo num back and forth aí, indo e voltando um pouco. E que bom que você está com esse pé nessas duas canoas, né? Porque eu acho que não existe uma situação mais apropriada para um artista, para um empreendedor que consegue ter esse feedback, que consegue ter esse input de dois mercados tão importantes, muito diferentes, mas muito importantes, como Brasil e Estados Unidos. Então, que bom que você É. está nesse momento, numa carreira multinacional e com um pé muito forte nos Estados Unidos, né? Durante a quarentena a gente conseguiu rentabilizar muito, principalmente, infelizmente, o dólar alto do jeito que está, a gente rentabilizou muito mais financeiramente em grana internacional do que nacional. Então, isso é um braço que até tem surpreendido assim a minha equipe, que está sendo bem legal. Assim, tem chegado várias oportunidades. A gente já fechou alguns novos contratos que não imaginava, já fizemos algumas novas parcerias de trabalho que rendeu bem legal, principalmente, infelizmente, com o dólar alto do jeito que está aqui no Brasil, né? Então, a gente, quando vai comparar, aí o internacional acaba ficando mais forte. É. Eu queria falar um pouquinho, eu tenho sempre feito uma pequeno bio das nossas conversas, porque muita gente conhece a Anitta, já a Anitta, mulher de sucesso, empresária, cantora, artista, mas eu sempre gosto de lembrar de onde as pessoas vieram, para que todos que nos acompanhem aqui saibam que às vezes eles olham para o sucesso alheio e falam, ah, foi fácil,
Teve ajuda de A, teve ajuda de B, enfim, e ninguém sabe os percalços que aquela pessoa passou. Então, a Anitta, que é a Larissa, depois eu quero saber como é que funciona esses dois nomes, tem 27 anos, nasceu no Rio de Janeiro, na Zona Norte, em Honório Gurgel. Quer dizer, a Anitta veio de um passado humilde, com muito esforço, com muito trabalho dos pais dela. Eu estava assistindo há um tempo atrás a sua série e eu achei muito engraçado uma coisa que você falou, que dormia todo mundo junto por causa do ar-condicionado. Eu já passei por isso. Então, Porque é caro, vamos né? dormir. Ligou o ar, a conta fica mais cara, não tem como. Vamos concentrar o máximo de pessoas possível no mesmo quarto, que era para não gastar 10 ar-condicionados ligados na casa. Então, como eu falei, a Anitta é uma cantora, compositora e empresária. Ela fez parte da lista Forbes Under 30 em 2014, foi a nossa primeira lista. E fez parte recentemente, agora em janeiro, da lista das mulheres mais poderosas do Brasil. Aos 16 anos, ela fez um curso de administração, ela estava tentando cogitar um estágio na Vale, na época não era Vale do Rio Doce, mas logo em seguida, após ela postar um vídeo despretensioso no YouTube, cantando num tubo de desodorante, ela foi chamada para assinar um contrato com o selo Furacão 2000 e aí começou essa carreira. Mas eu fiz o estágio, viu? Eu completei. Você fez o estágio? Eu fiz 6 meses, depois mais 6 meses, que eles podem prolongar o estágio por mais 6 meses, e aí quando completa um ano, eles podem te contratar ou te dispensar. E aí eles iam me contratar e eu preferi seguir na minha tentativa de ser cantora. Com quantos anos você descobriu que você queria ser artista, Anitta? Eu já falava isso desde bebê, desde muito pequena. Só que assim, quando a gente não nasce privilegiado, né, com essa mar de oportunidades que o dinheiro, a boa condição financeira trazem, a gente acaba não tendo esse acesso fácil. Então, quando eu fui escolher qual seria a minha profissão, quando eu fui estudar para isso, né, a minha família pesou muito no sentido de dizer, olha, você como artista não vai ser fácil você ganhar dinheiro, não vai ser fácil você conseguir uma forma de sustento na sua vida. Então você tem que estudar alguma coisa que você vá conseguir ter um leque maior de opções, assim, porque essa coisa de artista é sorte, sempre diziam para mim. E aí por isso eu estudei administração, fiz o meu estágio, só que eu não amava o que eu fazia, embora tudo que eu quero fazer, eu quero ser boa no que eu estou fazendo. Então eu estudava muito, eu me dedicava, mas eu não queria, não era o meu sonho, não era o que eu amava. Daí eu fui atrás de cantar e eu descobri que não é sorte nem azar, é você correr atrás incansavelmente. Pessoal, eu tenho falado todas essas nossas conversas, caderninho e caneta, para anotar esses takeaways, esses insights que a gente vai tirando dessas conversas. Não existe sorte. Não existe. Aquela coisa de, fulano foi sortudo, isso não é verdade. Teve muito trabalho, muita dedicação e, eventualmente, a estrela de estar no momento certo, no local certo. Mas nada cai do céu. Não se iludam com isso. E se você estiver no momento certo, no local certo e não estiver preparado, não vai dar em nada também. E para você ver como você é uma pessoa de extremo sucesso e merecedora de estar aonde você está e nas listas da Forbes, eu estou vendo aqui que essa é a nossa live de maior audiência até agora. Então, parabéns para você. Muito feliz. Parabéns para as pessoas que estão nos assistindo e obrigado. Então, logo na sequência, você foi contratada pelo selo Furacão 2000 e começou a sua carreira artística. Mas me fala uma coisa, Anitta. A gente está aqui muito mais para conversar sobre a Anitta empreendedora, sobre a Anitta empresária, e empresária não é necessariamente ter fábrica, ter indústria, é pensar o business, pensar toda a estratégia, que isso me chamou muito a atenção vendo a sua carreira. Desde o começo, as coisas sempre tiveram nas suas rédeas, né? Você sempre pensou no desenvolvimento da sua carreira, né? Sim, na verdade, o que eu fiz foi criar um personagem, né? Quando eu estava começando, né? Eu não sou formada em música, minha formação é administração, mas a questão da música eu aprendi com o meu avô, muito pequenininha na igreja, e fiquei aí uns 10, 12 anos cantando na igreja. E quando me abriu essa porta de cantar, na Furacão 2000, que era uma empresa de funk,
eu pensei comigo mesma qual seria, eu já fazia administração, então eu pensei comigo mesma qual seria o produto à venda, porque ao mesmo tempo que eu olho artisticamente para o meu trabalho, na hora de eu fazer uma música, tem dedo artístico, na hora de eu criar um clipe, tem dedo artístico, mas também tem que ter o outro lado, que é o lado estratégico. E eu pensei qual é o produto que falta no mercado. Quando você vai vender alguma coisa, você quer vender um produto que esteja necessitado no momento, né? E eu olhei para o mercado e vi que faltava uma... Ih, desculpa, meu telefone está tocando, mas a minha amiga atende ali. Eu vi que faltava um produto que fosse o meio termo, né? O funk ainda sofria muito preconceito do que é da estrada, do que é da favela, do que é da cidade. E eu pensei, cara, eu tenho que criar alguma coisa que esteja ali no meio termo, que sirva tanto para a favela quanto para o asfalto, assim a gente dizia. E aí eu pensei que o meu produto, o meu personagem, teria que ser uma música, um tipo musical que trouxesse a levada, a batida, o envolvimento do funk, mas que não fosse só isso, que trouxesse também outro tipo de agrado para as pessoas que tinham preconceito começarem a aceitar. E aí eu fui começando a criar esse meu personagem. Mesmo sem você saber, naquela época você era uma startup do entretenimento, porque você procurou criar um produto que tinha demanda e não tinha oferta. Geralmente as startups de sucesso... Eu entendia como um greenfield, eu falava isso. Eu ainda não era entendedora dessa da terminologia, startup. mas a visão era essa. Você criou um produto para uma demanda que existia e que não existia uma oferta. Então, muito provavelmente, sem você saber, você foi um unicórnio lá atrás, porque você criou um produto que vale o que vale hoje. Existiam algumas opções, existiam pessoas fazendo esse trabalho, mas nada que tivesse conseguido pular essa barreira, sabe? Ultrapassar essa barreira de estar ali só nas comunidades e conseguir se mostrar para as pessoas que estavam fechadas para esse ritmo, que não estavam dispostas a abraçar. Então, até fazer isso foi um trabalhinho de formiguinha, de abrindo essas portas, capinando esse mato, galgando. No início, nas rádios não tocava funk na programação, porque tem vários tipos de programação de rádio, né? São vários tipos de... Tem um horário comercial e um horário onde toca de tudo. E o horário comercial não aceitava o funk propriamente dito. Então, a gente tinha que maquiar, botar outra produção... Fingir que era de outro jeito, falar que não era funk. Aí mas o seu funk sempre teve uma roupagem mais pop desde o começo, né? Você não era o funk raiz, por conta disso, né? para eu conseguir abrir esse caminho, e aí depois que eu consegui abrir, aí eu consegui fazer ele pesadão do jeito que eu estava acostumada, que eu cresci acostumada, né? Mas eu também tenho uma vertente, a minha família, eu tenho um tio que é da velha guarda do Império Serrano, que é escola de samba. Eu tenho meu avô, ele tocava todos os instrumentos musicais, minha família é paraibana. Então eu tenho um pouco de cada coisa. Eu curtia todos os tipos de música, curto até hoje. Só que para mim, estrategicamente, do mercado, falando de mercado de estratégia, esse personagem dentro do funk era uma startup, era um greenfield, era uma coisa nova. Falando de personagem, como é que você gosta de ser chamada? Você gosta de ser chamada de Anitta ou de Larissa? Eu só gosto de ser chamada de Larissa por quem realmente tem intimidade comigo. Porque isso me separa muito, assim, na minha cabeça, quando eu tô na minha vida pessoal e quando eu posso ser eu mesma e quando eu tô no meu personagem. Assim, não que eu seja de mentira, o meu personagem é uma parte de mim que eu potencializei e deixei um pouco mais artística, né? Um pouco mais popular. E o que eu fiz foi ver que faltava isso de ter uma pessoa. Às vezes, no meu início, hoje em dia não, hoje em dia tudo que eu falo eu faço mesmo. Mas porque no meu início eu falava muita coisa que não era muito eu não tinha nem tempo de fazer. Eu ia no programa e falava, eu vou pegar essa câmera, eu vou isso, vou aquilo. Porque as pessoas ainda não estavam acostumadas, não tinha uma pessoa que chegasse, falasse e etc. Não naquele momento, né? Porque tem também coisas que aparecem e depois saem do mercado. Naquele momento não tinha.
Então, muita coisa que eu falava, eu nem ia fazer, que eu não tinha nem tempo, estava cansada, ia dormir. Aí depois que começaram a falar demais que eu estava fazendo sem eu fazer, eu falei, agora eu vou fazer só porque estão falando, cansei. Aí hoje em dia, ok. Mas antes, no início, era mais uma questão de estratégia mesmo, de passar uma personalidade, uma nova caricatura para as pessoas ou gostarem ou não gostarem. Entendi. Mesmo não tendo um personagem, eu entendo perfeitamente isso, porque o meu nome é Antônio e meu sobrenome é Camarote. 99% das pessoas me chamam de Camarote e é o nome que eu estou acostumado a ser chamado. Quem me chama de É um Antônio, bom. ou é porque não me conhece, ou é porque é da minha família. Ou é minha mãe, ou é minha mulher, É um bom ou é um nome. primo. É. Então, quando me chama Antônio, eu falo, realmente ele não me conhece direito. Mas uma Bom coisa nome, que eu gostei. fiquei muito impressionado, até por você ser uma menina ainda nova, e na época você era mais nova ainda, foi com a tua sacada de revolucionar o que você estava fazendo. Né? Porque eu tive um convívio muito grande com o mundo da música. Eu trouxe a Billboard para o Brasil há 12 anos atrás. A Billboard existiu no Brasil por quase 10 anos sob nosso comando. Infelizmente a música não dava dinheiro, então, mas eu tenho um carinho, o meu Golden chama Bill por E causa da não dá Billboard. até hoje, tá bom? Só para você saber. Não, O povo música pensa que em é esse revista, glamour, um mas site. Não vamos comparar os businesses aqui. Mas quando eu vi que você revolucionou a forma de lançar e promover as músicas, e eu fui pesquisar e eu descobri que você chegou ao projeto Checkmate. Quantos anos você tinha quando você teve aquela decisão já com os parceiros americanos de falar, eu não quero lançar um álbum, eu quero lançar todo mês um single, fazer um vídeo e entregar isso até então inédito no Brasil, né? Se fazia nos Estados Unidos e não se fazia no Brasil. então, isso faz acho que 3 anos, mais ou menos. Na verdade, assim, eu estou sempre estudando a forma das pessoas lançarem música e etc. Às vezes, nem todos os meus lançamentos, esse foi, ok? Mas nem todos os meus lançamentos são para o público. Às vezes são apenas estratégia para eu chegar em algum outro ponto. Ou então, uma barganha, uma moeda de troca. Então, às vezes a galera vê um lançamento que não deu certo e fala, nossa, porque, nossa, flopou, então, ai, não deu certo. E, na verdade, obviamente, eu jamais vou poder falar, né? Mas foi nada mais nada menos que um business, uma troca de favores, ou então uma estratégia para eu chegar onde eu realmente quero. Mas nesse Uma caso do peça que fez checkmate, não. parte de uma estratégia maior, né? Exatamente. Eu estava pensando no próximo passo, mas tive que fazer esse de antes só para. Perde-se uma ficha para ganhar outra lá na frente. O checkmate, eu pensei nisso porque eu estava vendo. Porque assim, a minha carreira, ela já estava bem bombada no Brasil, né? Já estava uma coisa que as pessoas já falavam muito. Eu já tinha muito controle sobre como que ia ser todos os lançamentos, como que ia acontecer. E eu estava começando uma coisa internacional. Eu tinha antes feito o clipe de Paradinha, que foi sem apoio nenhum de absolutamente ninguém. Eu fiz completamente sozinha. Tinha só, obviamente, a minha equipe do Brasil, mas eu digo internacionalmente, ou de um ser maior que a minha empresa, não existia. Então a gente fez por conta própria, eu e minha equipe. Então a gente conseguiu no suor mesmo e aprendendo fazendo. Eu fui pro lugar, né? Que era o México é como se fosse São Paulo da América Latina. E a Colômbia é como se fosse o Rio. Então, para eu descobrir isso, as pessoas não vão e elas não te falam. Você não vai viajar e alguém vem e te fala, olha, o México é como se fosse São Paulo. Colômbia. Não, eles não vão te falar isso. Eles vão falar meia dúzia de coisa para Vai lá e se tomar seu vira, né? tempo, só para você não falar que não foi legal, mas esquece, não vão te dar nenhuma informação que preste de verdade. Então, eu fui viajando para esses países, um por um, porque primeiro tinham me dito que o caminho era Espanha, e eu aprendi que o caminho não seria Espanha, por conta, primeiro, de moeda, que seria mais caro, distância, fuso horário diferente, e por conta de sotaque, algumas coisas que são diferentes para quando elas chegam aqui na América Latina. E aí eu descobri que o caminho seria esse, eu fazer primeiro no México, que é como se fosse um São Paulo do Brasil,
e depois ir pulverizando para os outros países. Então a gente fez lá a estratégia em Paradinha, começou a dar certo, obviamente, dentro da possibilidade, dentro do que dá para dar certo numa estratégia montada por uma empresa pequena no Brasil, sozinha, sem ajuda de ninguém. E aí eu precisava que o próximo fosse chamasse uma atenção, né? Então eu precisava colocar material na rua e ao mesmo tempo ajudar com os números do Brasil a chegar lá. Então, a chegar onde eu queria, que era atingir o mercado latino. Eu fiz uma primeira música em inglês, que era para mostrar potencial vocal, porque provavelmente se eu cantasse só as coisas que eu canto hoje, ia acontecer muito do que acontece aqui no Brasil, falando, ah, mas não sabe cantar. Então, eu fiz uma primeira música para mostrar potencial vocal. Uma segunda música para entrar num mercado mais alternativo, que é o eletrônico, e aí eu usei uma parceria que foi o Alesso. E aí a terceira era a música mesmo que eu tinha a intenção de bombar fora, que foi o que aconteceu com Downtown. E depois com Vai Malandra, que era uma coisa cultural para que o Brasil não ficasse com raiva que eu não lancei nada muito brasileiro. Então eu fiz essa estratégia, deu super certo, porque eu criei uma expectativa mensal das pessoas. Hoje em dia não daria certo essa estratégia, deu certo para aquele momento, hoje não daria. Por que que não daria certo hoje, Anitta? Hoje não daria certo. Por quê? Por que que não daria certo? Porque as pessoas, elas estão... A internet está ainda maior, com ainda mais plataformas e mais possibilidades de você dispersar a sua atenção. Então, a gente não ia conseguir sustentar por mês. Eu fiz essa estratégia no meu... Aí, alguns fãs vão dizer, ah, mas você fez isso da última vez no Brasil, etc. Mas que eu fui lançando músicas brasileiras. Eu lancei com a Marília Mendonça, depois eu lancei com Bate, depois eu fiz outras. As duas primeiras deram super certo. As outras não tanto. E a gente já sabia que não seria tanto. Mas era um presente que a gente ia deixar em português, porque já sabia que ia vir muita coisa em inglês. Mas aí o corona acabou atrapalhando essa levada de coisas em inglês. Mas era um terreno que a gente estava deixando pronto para as possíveis críticas quando a gente viesse com um projeto inteiramente internacional. Muito legal. Então, 3 anos atrás, você tinha 24 anos quando você decidiu fazer o projeto Checkmate, que se mostrou extremamente exitoso. Parabéns. Sim, obrigada. O quanto você reputa o fato de você falar inglês, que isso é uma coisa que incrivelmente difícil de muita gente acreditar, mas tem muita gente que não fala inglês, né? Eu não tenho dúvida que eu cheguei aonde cheguei porque eu sabia falar a língua inglesa. Eu, com 16 anos, estava rodando o mundo, batendo na porta das pessoas. Eu vi lá na sua série uma viagem que você fez para Los Angeles. Eu falei, aconteceu isso comigo. Eu, com 20 anos de idade, eu estava batendo na porta das agências de talento em Los Angeles, querendo trazer shows para o Brasil, quando eu estava na parte de show business. Se eu não falasse inglês... E não adianta só falar, você tem que falar sem sotaque, usar as gírias, porque se você fala com sotaque de brasileiro, eles te olham com super preconceito, então você tem que ser ágil para falar. Não adianta você só falar. Você tem que mandar bem na hora de falar. Quanto tempo você dedica para aprimorar o seu inglês para ser uma artista internacional? Agora já não mais, agora eu já não faço mais nada, porque o que eu precisava do inglês era saber como tirar o meu sotaque quando eu for cantar, não quando eu for falar. Porque o sotaque, na hora que eu vou falar, eu não posso estar perdida. Mas na hora que eu vou falar, eu não posso tirar 100% porque eu perco a identidade de brasileira. Então, eu tirei o suficiente para as pessoas não me menosprezarem, mas eu também não tirei 100% porque é um charme, é um diferencial. Lógico. Mas eu fiz treinamento para que na hora que eu tô cantando, eu sei tirar o sotaque. Então, eu contratei um professor e na hora que eu canto eu consigo tirar. Então, eu não faço mais aulas de inglês. E de espanhol também não faço, porque acaba... Também não, de espanhol eu consigo não ter sotaque falando também. Muito legal. E eu acho que como você me perguntou, eu coloco muita responsabilidade do inglês e do espanhol nisso da carreira internacional, sem dúvida nenhuma, porque quando
Porque eu aprendi, sendo minha própria empresária aqui no Brasil, eu aprendi que você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que entender e saber o que as pessoas estão fazendo com a sua carreira, o que as pessoas que trabalham com você estão fazendo. Então, se eu não falasse, por mais que eu fosse mais talentosa possível, as pessoas iam me enrolar, sabe? Como já eu falando, isso já aconteceu. Então, você imagina se eu não falasse. Então, hoje em dia, depois de ter a língua e ter a experiência, não me enrola, não. Mas já aconteceu muito. Então, a gente tem que saber, porque o Brasil é uma moeda de troca muito grande, né? O brasileiro não tem noção. A gente, em números, principalmente no mercado musical, porque em valor não tanto, porque a nossa moeda é desvalorizada, infelizmente. Mas em mercado musical, a gente entrega muito em números, em streaming. Então, isso na hora de mostrar para outros mercados, você aumenta o valor daquele artista. Então, a gente tem uma moeda de troca muito grande. É porque a gente não dá esse valor, o brasileiro não dá esse valor. Só que a maioria dos negócios internacionais, eles querem o que a gente tem a oferecer. Só que se você não souber falar o inglês e se você não for safo, eles vão tirar o que você tem a oferecer e não vão te dar nada. Galera, por favor, estudem inglês. Muita gente fala, eu vou aprender mandarim. Legal, eu acho que é um plus. A China cresce muito, segunda economia do mundo, mas o inglês é e continuará sendo, durante muitos anos, a principal língua de negócios do mundo. Então, peguem esse exemplo de uma pessoa que já se administrava, já empresariava a carreira dela, mas se ela não tivesse, com todo o talento que ela tem, se ela não tivesse a língua inglesa, ela talvez não tivesse alcançado o que ela alcançou lá fora em curtíssimo espaço de tempo. A gente está falando de 3 anos, a gente não está falando de 30. Quanto tempo você tem passado nos Estados Unidos? Quer dizer, vamos tudo considerar pré-coronavírus. Como é que você tem se dividido entre Brasil e Estados Unidos? Eu estava passando muito tempo. Você fica em Los Angeles, você fica em Miami? Eu fico um pouco em Los Angeles, um pouco em Miami, porque é onde a indústria... Na verdade, Miami é onde funciona a indústria latina e Estados Unidos é onde funciona a indústria americana. Em Los Então, Angeles. eu estava passando em Desculpa, em Los Angeles, Em Los Angeles funciona a indústria americana. Então, eu estava passando bastante tempo fazendo meu álbum, fazendo algumas reuniões estratégicas. Quando acabasse o carnaval, eu estava indo para lá, que eu tinha uma série, eu já ia fazer um lançamento, eu tinha uma série de capas de revistas, eu tinha uma série para Los Angeles, eu tinha uma série de programas de TV. E, nossa, a gente ia fazer muita coisa. Tudo foi cancelado porque a gente ia ter o Coachella, né? A gente ia fazer o Coachella. Então, tinha todo um pré do Coachella de coisas incríveis que iam acontecer e que foram... Na semana que eu comecei a ver, assim, sobre a quarentena e etc., foi uma semana onde eu fiquei bem triste, eu fiquei bem arrasada, assim, porque começou a cair todas as coisas inacreditáveis que nunca um brasileiro tinha feito na vida e eu tava assim, vai acabar o carnaval. Mas vai voltar. Vai voltar. Hã? Vai voltar e você vai fazer. Vai voltar Tomara e você vai fazer. Deus. Não, alguns a gente já conseguiu agora, depois de muita reunião, a gente conseguiu uma maneira de fazer à distância, graças a Deus, mas pessoalmente o que você acha que vai ser? Como é que você está olhando para toda essa situação e ainda que volte, que comece a haver um relaxamento do distanciamento e que as pessoas consigam minimamente circular, vai demorar um tempo para a gente ter uma aglomeração como um Coachella, como um Rock in Rio, como um Lollapalooza. O que você acha que vai ser do show business depois desse episódio que a gente está vivendo, Anitta? Eu acho que o show business vai ser o último a retornar. Por isso que eu depois que eu comecei a perceber o tempo que essa quarentena estava levando, aí, antes eu não estava me preocupando, eu falei, gente, vamos só descansar e relaxar e esperar. Depois que eu comecei a perceber que vai levar mais tempo tá levando mais tempo do que a gente imaginava, eu comecei a juntar a minha equipe e pensar em soluções, em coisas que a gente pudesse fazer. Então, por exemplo, eu já estou aí há um mês mudando o terceiro andar da minha casa
para eu ter na minha casa um palco, para eu ter na minha casa tudo que necessita. Isso aí é minha amiga arrastando o móvel para me ajudar. A gente tá aqui, ela e uma outra, a gente montou isso aqui. Isso aqui é uma coisa que não existia na minha casa, a gente montou para eu conseguir fazer programa e as coisas todas que me pediam, e as entregas dos contratos que a gente fechou online, de uma maneira mais artística. E aí eu estou montando lá no meu terceiro andar toda uma Um estrutura, mini porque eu já estou estúdio. percebendo. Exatamente, um mini palco, tudo, porque eu já estou percebendo que vai levar mais tempo do que a gente imaginava. E eu acho que a indústria do entretenimento vai ser a última voltada, no caso do show, né? Ao vivo, das pessoas saírem de casa para ir para um grande festival, porque isso demanda tempo de planejamento. Um Coachella, por exemplo, a gente já fechou o contrato um ano antes do Coachella. Então, quase um ano, pouco menos de um ano, mas bastante tempo. Um grande festival, o Rock in Rio, que também que não vai acontecer mais, a gente sempre fecha um ano antes. Então, um evento dessa grandiosidade, para ele realmente acontecer, precisa de um super planejamento, um preparo, né, antes. Então, eu acho que vai demorar bastante, principalmente porque também acredito que agora o corpo humano ele se adapta muito à nova realidade, né? E eu acho que a nossa mente, o nosso corpo, ele está se adaptando para uma realidade mais de estar em casa, mais de não sair tanto. E talvez daqui, se a gente continuar nessa 2, 3 meses, a gente não esteja tão na vibe de vamos sair todo fim de semana, vamos não sei o quê. Principalmente também porque grande parte, a maioria da população, não está tendo renda financeira igual tinha antes ou nenhuma. Então, a prioridade não vai ser o entretenimento de primeira. Sabe, eu tenho pensado muito num amigo em comum que a gente tem lá em Miami, que eu adoro, que é muito querido, que é o Dave Você é amigo Grossman. dele? Muito, gosto muito dele. Hoje eu tava com tanta saudade dele e da família que eu dormi com a blusa dele, que ele tem Que a legal. blusa dos O barcos Groot, dele, o Groot. Groot. Eu dormi com a blusa do barco. E eu fico pensando, a vida tão agitada do Dave, de quinta a domingo, peregrinando nas baladas, na Live, na Story, em todos os restaurantes. Ele não para de malhar. Eu vi um Instagram dele ontem, ele está musculoso, porque ele só faz treinar. Ele tá assim, ele tá. Eu tava vendo também ontem, tava pensando exatamente isso. Ele tá passando muito tempo com as filhas dele. E ele é um cara completamente do show business. Ele tinha acabado de vender a empresa dele pra Live Nation. E eu não sei se Exatamente. você viu isso, que ele Vi. vendeu a companhia dele. E é uma série de restaurantes, uma série de negócios do entretenimento, assim, restaurante, Não, clube, ele é um bar. case, né? Eu chamo ele do rei Exatamente. de Miami, King of Miami. Sim, mas eu acho que esses pequenos, porque assim, o clube dele cabe, não sei, 2.000 pessoas por aí. Eu Não, acho que ali cabe esses umas 5.000. Ali cabe bastante 5, gente. Cabe, e eu sou ruim cabe. desse negócio de proporção, mas eu É acho que essas bastante coisas. gente. 5.000, menino, É gigante. É o maior clube da costa leste americana. É Na época que eu mesmo. fiz uma matéria com o Dave estava faturando 45 milhões de dólares por ano só com a Live. É um negócio gigantesco. Não, ele, quando eu fui lá, eu falei assim, vamos fechar negócio mais vezes. Ele também. Ele falou assim, ó, se você vender não sei quanto, eu te dou não sei quanto. Eu falei, vambora, que a gente bateu a meta. Ele falou, vamos fechar mais uma. Eu falei, bora fechar. Foi incrível. Eu Mas pensei nele. eu acho que esse entretenimento aí dos restaurantes, dos clubes, da boate em si, sabe? Não um festival. Tô comparando com um festival, com Ultra, com Coachella, com esse tipo de coisa. Eu acho que esse tipo de estabelecimento ele não vai, ele vai voltar rápido. Eu não acho que vai demorar tanto. Acho que vai esperar um pouco a galera se reestruturar financeiramente. Mas eu acho que as pessoas estão sentindo falta de um restaurante, estão sentindo falta de um. E não é uma parada que dá tanto custo. Já um festival você precisa se planejar com antecedência, gasta muito mais dinheiro, os tickets médios são mais caros, você gasta mais para ir até o festival, voltar. Então o custo é bem maior. Eu acho que isso demora mais um pouco, sim. Me fala uma coisa, eu vi uma afirmação sua, que eu não sei se é verídica, que você disse que você não pretende seguir na carreira artística por muito tempo. É verdade Não, isso? é verdade. E aí você pretende fazer o quê depois que você parar de cantar?
Olha, eu já tenho, principalmente nessa quarentena, eu tenho aproveitado para fazer as reuniões pendentes de futuros negócios de investimento que eu já planejava fazer. Então, eu estou aproveitando para estruturar essas coisas futuras que a gente vai fazer. Eu vou fazer com o meu dinheiro. Então, eu pretendo ser empresária mesmo. Hoje eu já presto consultoria para artistas, eu já faço planejamentos, então eu vendo ideias de clipes, tem gravadoras que compram ideias de clipe ou de lançamento, ou fazem consultoria de qual música tem que lançar, de qual maneira. Então eu já faço isso hoje em dia. Eu pretendo continuar fazendo isso e seguir outros trabalhos meus, assim. E também me arriscar em outras profissões, já tem convites de atuação. Pode me convidar, gente, me mandar roteiro de filme, fazendo aula aí. Eu pretendo não continuar nessa coisa de cantora por muito tempo, porque é muito cansativo e é muito desgastante. Não é a vida que eu quero para sempre, assim. Eu amo a vida que eu tenho como cantora, mas demanda uma estrutura emocional muito grande. Eu estou principalmente vendo isso muito agora na quarentena, que eu não dormia bem, eu não comia bem, eu estava sempre. Eu tinha um aspecto, para as pessoas não, mas eu me olhava no espelho e eu não me via saudável. E agora eu me vejo muito saudável. Eu durmo bem, eu como bem, como no horário, e eu não sei, minha escolha é não seguir essa vida por tanto tempo assim. Muito legal. Eu sei que a gente tem uma limitação de horário, você tem um compromisso, eu também tenho um. Eu tenho às Ah, 9. Eu vou anunciar para a galera o que eles estão querendo saber que eu postei ontem. E eles estão querendo saber o que vem por aí. eu vou começar a ler, o pessoal mandou aqui várias perguntas. Deixa eu ver se tem algumas perguntas para você responder, Anitta. Só um segundo. Primeira pergunta que chega aqui, você vai lançar um reality show? Será que é Isso é isso o que que você estão vai me perguntando. anunciar? Isso eu vou anunciar mais tarde, galera. Vamos pular. Vamos lá. Qual foi a melhor estratégia de marketing que você fez para ter esse sucesso? Eu acho que o Checkmate foi uma das melhores, mas antes disso teve o Bang, né, que foi também uma muito grande. O Bang ele aconteceu quando a gente estava, eu tinha trocado, eu tinha uma empresa cuidando da minha carreira, decidi cuidar eu mesma, e aí eu estava buscando renovar a minha imagem. Eu tinha um público popular, que eu continuo tendo, mas eu queria alcançar um público que também faz parte de quem eu sou, que é um público mais enjoado, vamos dizer assim, né? Mais exigente, mais chatinho. Ah, tô brincando, mas esse também, mas também queria atingir outros públicos onde eu pudesse alcançar a venda de produto, né? Que é a moda, você influenciar, mas não no sentido de ser uma influencer, e sim de você conseguir vender. Então, eu precisava chegar nesse nível onde eu podia ir para baixo, para cima, para o lado, para onde eu quisesse. Então, no Bang, a gente fez a estratégia de buscar um diretor criativo que fosse me dar essa linguagem, que foi o Giovanni Bianco, e ele conseguiu traduzir perfeitamente o que eu pedi para ele, fazendo aquele clipe que podia ser tudo, podia ser moda, podia ser popular, podia ser infantil, ele alcançava todos os públicos. Então, Bang, para mim, foi uma virada de página. Falando em criatividade, eu estou vendo aqui que você assumiu a liderança de inovação e criatividade do Skull Beats. Quer dizer, essa sua veia fora dos palcos já está bombando, né? Já tá. Skull Beats a gente está bem feliz, assim, porque é uma parceria que está dando muito certo. Agora, com a quarentena, com o corona, não dá para a gente medir tanto, porque fica uma linha tênue. A gente até estava conversando outro dia entre o vender e o respeitar o momento atual, né? A gente é uma marca que vende diversão, você sair, você curtir, você tá compartilhando com pessoas. Então, como a gente não ir para o vermelho, né? Não demandar um saldo negativo, mas ao mesmo tempo ser respeitoso com o momento, com a fase que o mundo está vivendo.
Então, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito legal e que, poxa, compreende muito e me escuta muito, e eu também a eles. E tá sendo muito bom, assim, no carnaval a gente foi recorde e da história de beats, assim, eu fiquei muito feliz. Eu também criei novos produtos. A gente não ia conseguir botar a tempo dos projetos que a gente queria, agora a gente vai conseguir fazer tudo a tempo. Então, tá sendo uma experiência muito legal. Muito bom, parabéns. Falando do momento atual, eu estou vendo que você, pensando nos trabalhadores autônomos e nas pessoas que estão sendo impactadas pelo isolamento social, você decidiu divulgar aulas online gratuitas no seu Instagram. Já teve aula com personal trainer, já teve culinária, já teve aula de francês. Muito legal essa A de francês está iniciativa. sendo difícil eu voltar, porque eles estão com um pouco de medo, porque a de francês demandou, a galera gostou muito. E aí eu resolvi dar um pause, porque eu tava. Foi um momento que eu já, a quarentena bateu uma bad, assim, mas agora eu já tô zerada, graças a Deus. E aí eu tô tentando voltar há algum tempinho e a galera não tá querendo fazer ao vivo, porque demandou muita gente buscando a aula e agora eles estão sem tempo, então. Cara, não sei se eu consigo fazer a aula e seguir a vida, não sei o quê. Então, a de francês eu vou. A gente está tentando aí convencer a fazer ao vivo para todo mundo. Mas a gente está fazendo personal e, obviamente, eu faço questão de pagar os profissionais, né? Porque é para isso que eles estão aí. É, e incentivando as pessoas a se manterem ativas e que dá para você fazer isso online, como a gente fez aula de culinária. Hoje eu fiz uma cagada na minha sobrancelha. A moça que faz me ligou, falou que vai me ensinar online para as pessoas de casa também aprenderem. Eu falei, estou precisando, porque eu acabei de fazer uma... Então, acho que isso incentiva as pessoas a seguirem ativas. Tem uma pessoa que está nos assistindo com toda certeza que chama Natália, ela é da Natália Beauty Academy. Ela é talvez uma das pessoas que melhor faz sobrancelha no Brasil. Com certeza ela vai querer mandar as dicas para você depois Eu dessa acabei de informação que acabar com a minha. você. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui antes da gente encerrar. Muita gente pedindo para saber dos clipes. Eu já tenho uns prontos, estou discutindo estratégia. Tem alguém perguntando aqui se é verdade que após o fim da quarentena você pretende fazer um show na Vila Olímpica no Rio de Janeiro. Não, nesse projeto eu não estou sabendo, mas seria uma boa ideia, vou anotar. Tá vendo? A gente passa Uma boa ideias e recebe comemoração. ideias. Uma Anita, comemoração. a gente está chegando ao final. Eu quero que você tenha essa oportunidade de deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos assistindo. Gente, eu queria falar que assim, é, eu acredito que essa quarentena seja muito mais seja também uma mensagem espiritual ou do planeta para a gente, né? Para a gente olhar para nós mesmos e entender o que a gente está fazendo de errado, né? Uma oportunidade da gente consertar ou o nosso ritmo de trabalho, ou a nossa relação com a natureza, ou a nossa relação com os nossos recursos, que hoje a gente está usando os nossos recursos de maneira muito mais correta do que antes, né? Do que antes exacerbada da maneira como era. É, e eu acho que a gente poderia, todos nós, entrarmos numa onda de reflexão e do que a gente pode fazer para melhorar. Quem está precisando de ajuda e etc., não hesite em pedir. Muita gente me pede ajuda por dia e o que está ao meu alcance que eu consigo fazer, eu faço. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão tendo a oportunidade de estar em casa, tentem aprender algo novo, tirar algum projeto da gaveta que você sempre quis e nunca pôde, como eu quis aprender francês, como eu já arrumei uma aula de piano para fazer que eu sempre quis aprender. Eu, como cantora, sinto muita necessidade de me aprimorar sabendo um instrumento. Então, eu acho que quando você se conecta com você mesmo, você acaba descobrindo o que te falta e o que você pode fazer. Seja ajudar ou seja para você mesmo se ajudar. Não tenham medo de abrir novas portas, de fazer diferente do que as outras pessoas estão fazendo, porque a gente sempre, no fundo, tem uma resposta do que é para a gente fazer. Todo mundo vem com isso, eu acho, né? O que é melhor para você. E você vai e trilha um caminho. E se você tem foco, dedicação, você chega lá.
Muito legal. Anitta, muito obrigado. Foi um enorme prazer conversar com você. Obrigada, foi um prazer, gente. Obrigada. Eu vejo a galera aí às 9 da noite que eu vou avisar o que que vem por aí. E para vocês, pessoal, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco. Para quem porventura não assistiu a conversa na íntegra, esse vídeo vai estar disponível no IGTV da Forbes e no canal do YouTube da Forbes. Se cadastra lá e coloca a notificação para você receber o aviso quando o vídeo estiver disponível. Se cuida, saúde para você, sucesso. Você E daqui a pouco eu também. volto para assistir tua live para saber qual vai ser essa novidade. Um beijo. Tudo de Obrigada. bom. Tchau, Beijo. tchau.